Eu estou aqui com um pedaço de TNT que eu vou usar como forro da necessaire. Poderia também ser o bagum ou tricoline ou um cetim dublado, mas como eu não tenho nas cores que eu preciso, né? No caso aqui nesse tom de azul, eu resolvi fazer o forrinho usando um TNT mesmo, que é até bem baratinho, né? Eu tenho aqui essa medida desse retângulo aqui de 40 centímetros de comprimento por 23 aqui centímetros de largura, tá? Então, como que eu faço agora? Eu cortei nessa medida de 40 por 23, eu dobro aqui ao meio, tá vendo? E vou fazer aqui, olha, duas marcações aqui. Vou fazer aqui a marcação das caixinhas de leite. Peguei um lápis, escrever mesmo, tem um lápis de cor, tá? Para eu fazer essa marcação. Então, as nossas caixinhas de leite que eu vou marcar aqui vai ser na medida de altura aqui, olha, vai ser 3 centímetros. Já que nessa medida aqui, nessa largura, vai ser 3,5. E aqui para baixo, 3 centímetros. Vou marcar nesses dois lados aqui, tá? Lembrando que eu dobrei aqui o TNT, né? Eu dobrei aqui assim. Vou colocar até uma fita aqui para dar um pezinho, para não sair do lugar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar 3,5 aqui. Aqui, ó, 3,5 aqui na largura e a altura aqui de 3. A mesma medida desse lado. Agora eu vou cortar, aproximei mais a câmera, né? Pra ficar melhor aqui para vocês visualizar. Aí eu corto aqui certinho, tá, meninas? Ó, cortei esse quadradinho aqui. Então, vamos lá aqui, ó. Cortei as caixinhas de leite, né? 3,5 por 3. Vou abrir aqui para vocês verem como que ficou. Agora, esse mesmo corte eu vou fazer no material principal. O material principal é o material que vai ficar ali do lado de fora da necessaire. Como eu falei para vocês, o forrinho aqui eu estou fazendo no TNT, porém ele pode ser feito na tricoline, cetim dublado, bagum. Já o principal, que vai ser a parte de fora, eu vou fazer no nylon 600. Porém, pode fazer em sintético, pode fazer em couro, pode fazer na tricoline, né? Quando a tricoline está, né, bem estruturada. Então, aqui no meu caso, eu vou usar o nylon 600 estampado, tá vendo? É o mesmo corte do forro, o mesmo corte do forro é aqui do material principal. Então, para fazer essa necessaire, eu vou usar uma parte que é o material principal, muito lindo por sinal, nylon 600 dublado. Vou usar aqui o forro, um TNT. Vou usar aqui um pedacinho de zíper, né? Para eu fazer o fechamento, eu vou medir ele aqui para ver quanto de zíper que eu tenho aqui. Eu estou com 30 centímetros de zíper, tá? Sempre deixar passar um pouquinho da medida. O zíper é vendido a metro, tá? Eu estou aqui também com um cursor, tá? O zíper aqui, né? É número 5. O meu cursor também é número 5, tá? Tem que ser compatível, né? O cursor que vai passar aqui. O forro
Tá vendo essa parte do forro? Eu vou dar um cortezinho aqui, tá? Ao meio. Da mesma forma que eu dobrei para eu cortar as caixinhas de leite, eu vou dobrar novamente, vou separar aqui em duas partes. Ficou assim. Então, vamos lá para começar a confeccionar a necessaire usando a máquina. Estou aqui na minha máquina de costura, estou usando uma máquina industrial reta, porém também pode ser usada uma máquina doméstica. Estou usando essa linha aqui da cor bege, é uma linha de poliamida 60, tá bem? É uma linha de poliamida 60. Estou usando tanto na canelinha da máquina quanto na parte de cima essa linha de poliamida 60. Para quem vai fazer na máquina doméstica, pode usar a linha poliamida 60 na parte de cima e a linha de baixo tem que ser de poliéster normal. Essas linhas mesmo usadas, essas linhas usadas para fazer roupa, tá? Então, nunca coloque na sua máquina doméstica linha de poliamida na canelinha, tá? Porque pode estragar a máquina. Essa linha de poliamida, ela não arrebenta, tá? Por mais força que eu faço, ela não arrebenta. Ela corta o meu dedo, mas ela não arrebenta. Então, essa linha, ela, né, na máquina industrial pode ser usada tanto na parte de cima quanto na de baixo. Na doméstica pode usar apenas na parte de cima. Embaixo tem que ser uma linha que arrebenta, como a linha de poliéster. Então, primeiramente aqui, o que eu faço, né? Eu vou pegar aqui o meu material principal, no caso aqui, como eu falei para vocês, para fazer essa necessaire, eu estou usando o nylon, né, 600, tá vendo? Eu vou virar aí desse lado aqui e vou colocar aqui, ó, o zíper aqui. Vou pegar o meu zíper, tá vendo? O direito dele virado aqui para baixo, ó. O direito do zíper com o direito aqui do material principal, no caso aqui, é o que vai ficar do lado de fora da necessaire, né? Que eu chamo de material principal. Eu vou deixar aqui, ó, uma beiradinha aqui, ó, saindo aqui. Eu não vou pregar o zíper rente aqui, não. Eu vou deixar uma beiradinha do zíper saindo pra fora aqui, ó, passando, né, ó. Vou unir essa parte aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês certinho, tá vendo? Essa parte aqui do zíper tem que ficar, ó, rente com essa parte aqui, ó, do material. Tá vendo? Tem que ficar assim, deixando passar um pouquinho aqui pra fora, pra facilitar na hora da colocar o carrinho, que é o cursor. Aí, vou usar aqui o ponto 3,5, tá? Não estou usando um calcador, né? Que é esse pezinho, não estou usando para colocar zíper, estou usando calcador comum. Porém, é bom a gente, né, colocar a costura aqui, olha, tem um limite aqui, uma beiradinha aqui, é bom colocar aqui, não colocar muito rente aqui a costura, senão depois não, né, não anda aqui o carrinho. Mais ou menos aqui nesse limite aqui, olha, essa marquinha, né, que já vem aqui no zíper a marquinha. Então, vamos lá. No começo aqui, vou dar um retrocesso. O meu ponto está 3,5 aqui na minha máquina industrial, né, reta. Pode ser na máquina também doméstica, o ponto de número 3,5. Sempre olhando, olha, pro calcador, nunca fica olhando para a agulha para sua costura não sair errada. Na hora de começar aqui colocar o zíper, olha, dá um retrocesso, dei um retrocesso e vou vir dando uma tensãozinha bem leve aqui no zíper, olha, para não entortar, porque se eu deixei ele afrouxado assim, solto, e só passar aqui, só firmar aqui, ele vai dar uma bambeada, ele vai ficar meio assim tortinho na hora de fechar a peça, sabe?
Então, sempre dou uma pressionadinha, não é puxar muito não, senão também ele curva. Uma pressão mínima aqui. Finalzinho, retrocesso. Cortei aqui os excessos de linha, né, que fica aqui acumulado, tá vendo? Vou agora destacar o meu zíper, tá vendo, ó? Pra eu colocar ali na outra parte. Destaquei o meu zíper, tá vendo? Vou colocar aqui do outro lado agora. Direito do zíper com o direito do material. Sempre deixando passar uma sobrinha aqui. Vou fazer o retrocesso no início, o retrocesso no final. Olha, acertei aqui, tá vendo? Deixei passar um pouquinho, dei uma acertadinha aqui pro zíper ficar bem aqui, ó, rente aqui, ó, nessa parte com o material, tá vendo? Seguro bem o zíper e dou uma leve tensãozinha nele aqui, ó, bem levinha. E vou seguindo aqui, olhando pro meu calcador para que a costura fique reta, ó. Sempre conferindo se, ó, tá aqui rente, ó. Parte do zíper, ó, rente com a parte do material. Finalizei aqui, retrocesso, corto as linhas, né? Vou pegar agora uma parte do meu forro, tá vendo? Que eu dividi ele em duas. Essa parte aqui de cima, né? Que a caixinha de leite vai ficar aqui, ó, junto com a caixinha de leite aqui do material principal. Vou acertar ele aqui juntinho com o material principal aqui, tá vendo? Acertei ele aqui. No caso, meu forro não tem lado, tá, meninas? É um forro, né, de TNT, como eu falei pra vocês. Então, é somente mesmo, ó, eu ver aqui, ó, acertar aqui, vou passar aqui uma costura. Vou passar uma costura em cima daquela costura que está aqui no zíper, tá bom? Vou passar uma costura em cima dela. Não posso entrar mais um pouquinho pro lado dos dentinhos do zíper, mas eu não posso deixar assim, olha, aparecendo ela aqui não, senão depois na hora de eu virar ali vai dar problema, vai aparecer. Então, eu passo essa costura, dou um retrocesso no início e sigo aqui. Não precisa puxar o TNT, é só ir acertando ele aqui. No meu caso, né, o TNT tá fazendo papel aqui de forro, porque eu não tinha, né, o forro dessa cor que eu precisava. Vou cortar já os excessos de linha, nunca deixar para cortar depois não. Acabou de costurar, cortar os excessos aqui da linha, já organizar aqui para a próxima costura, tá vendo? Tentei fazer o mais, né, certinho aqui a costura possível. Virei agora esse forro para esse lado aqui, tá vendo? E não apareceu costura nenhuma, tá vendo como ficou bonito? Agora, o que que eu faço? Eu jogo o forrinho aqui para trás, vou fazer uma rebatida, que eu vou rebater aqui, ó. Tá sempre lembrando aqui, ó, de puxar o forrinho para baixo. Vou rebater uma costura aqui. Vocês viram o que que eu fiz? Olha, tava aqui, né, o forro aqui em cima, o forro, né, em cima aqui do zíper, rente aqui, alinhado, né, aqui. Eu fiz a costura, jogo ele aqui pra frente e jogo ele aqui para trás e vou rebater uma costura aqui, tá? Puxo o meu forrinho aqui, ó, de baixo para trás, para na hora que eu bater a costura aqui, não pegar nele. Como agora é uma costura de aparência mesmo para rebater,
eu vou usar o ponto de número 5, tá bom? Vou fazer o retrocesso no final e no início e usar o ponto de número 5. Eu não posso rebater essa costura assim, olha, com o pezinho aqui, ó. Aqui essa beiradinha do pezinho, vou colocar mais pertinho pra vocês verem, ó. Deixa eu procurar aqui, tá difícil, tá vendo? Essa beiradinha do pezinho aqui, ó, acompanhando ela aqui, porque senão minha costura vai ficar muito longe, e essa costura tem que ficar de aparência, bem bonitinha aqui, bem no cantinho. Então, eu vou usar como referência o meio do pezinho, tá difícil aqui, eu vou usar aqui, olha, como referência esse meio do pezinho. Eu vou colocar aqui pra vocês verem assim. Olha lá como que a linha aqui do principal, tá vendo? Tá no meio do pezinho. Pra costura ficar bem rente aqui, bem na beiradinha, ficar uma costura bem bonita. Vou voltar aqui pra câmera aqui no lugar. Aí, pra vocês verem. Então, eu vou seguir aqui, tá vendo? O meio do pezinho. Aumentei o meu ponto pro número 5, pra ficar uma costurinha mais, né, com um pontinho maior, mais bonitinho. O forro, ó, puxei ele bem aqui pra baixo, tá? Dá o retrocesso, foi ter rápido demais. Dá o retrocesso e vamos que vamos. Tá vendo? Sempre acompanhando aqui o meio. Eu estou aqui sem jeito aqui, por causa da câmera aqui do celular. O celular, eu tô filmando aqui celular. Tô totalmente sem jeito. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Aí, no caso aqui, tirei os excessos, tá vendo? Olha como ficou bem na beiradinha a costura. Tá vendo? Ficou bem na beiradinha. A mesma coisa eu vou fazer com esse lado aqui, tá bem? Eu vou vir aqui com a outra parte do forro, vou alinhar aqui bem certinho. Vou alinhar aqui, agora é com ponto 3,5, tá bem? Depois a gente vai com ponto de rebate, que é o ponto 5, para rebater. Então, eu vou alinhar aqui, tá vendo? O forro aqui bem alinhado com o principal, bem alinhado. Não precisa puxar agora, não precisa fazer força, é somente, ó, somente ajudar aqui, olha, segurando assim com a mão para não sair do lugar, mas nada de força nem nada, ó. Retrocesso e vamos que vamos aqui. Lembrando de passar a costura em cima dessa que já está aqui ou um pouquinho para dentro. Retrocesso no final. Vamos cortar agora todos os excessos aqui de linha, tá? Antes de rebater. Feito isso, cortados os excessos da linha aqui, vamos fazer como o outro. Vamos virar aqui, ó. Virei pra cá, tá vendo? E vou virar aqui pra trás pra eu fazer aqui, rebater, né? Fazer aqui uma costura de aparência. Essa costura de aparência é bom fazer no ponto número 5, né? Pra ficar bem bonitinho. Puxar o forrinho bem pra cá. Usar o meio do calcador como referência aqui, para ficar uma costura bem na beiradinha. Aumentar o ponto pro número 5. Não precisa puxar assim o zíper agora. Só o forro aqui para baixo, tá? Para não pegar ele. Fazer o pontinho de retrocesso. E vamos que vamos, ó. Referência. A referência. Eu quero que vocês guardem isso. Sempre o meio aqui do calcador, para sair uma costura bem na beiradinha. Vamos aqui, puxando aqui, ó, embaixo, o forrinho para baixo, ajeitando ele, olhando sempre pro calcador, nunca pra agulha, senão a costura sai torta.
Fiz o retrocesso, que é o arremate, né? E vou cortar aqui todas as linhas aqui. Ok? Então, chegando aqui nesse ponto, é hora da gente colocar o cursor, tá? O zíper, olha, vou colocar ele aqui, ó. Vou fechar aqui e vou colocar o cursor aqui. Como que eu faço? A maneira simples e fácil de colocar. Eu vou unir aqui, ó. Essa beiradinha aqui, ó, do principal, tem que ficar juntinha. Vamos cortar aqui um pedaço do zíper que ele tá desalinhado aqui para facilitar. Aí, tá vendo? O zíper agora tá do mesmo tamanho. Vamos lá. Só acertar aqui o zíper, tem que deixar uma sobrinha, tá, meninas? Eu não tô cortando a sobrinha, não, ó. Sobrinha tá aqui, ó. Tá vendo? Tá passando. Eu vou colocar o zíper aqui, olha. Pra quem não sabe colocar, é só jogar esse binguelinho aqui pra baixo, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Jogou o binguelinho aqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma parte do zíper aqui. Pra não ficar muito difícil, pra facilitar, eu gosto de dar uma cortadinha aqui no início, assim. Aí, tirou os dentinhos aqui do início, tá vendo? Pra facilitar. Aí, é bem simples, ó. Vou só colocar aqui mais perto pra vocês verem melhor. Ó, vou colocar desse lado aqui. Olha. Ó, e vou acertar aqui. Ó, viu? Agora deu certinho. Viu como que deu certinho? Ficou bem alinhado, tá vendo? Aqui em cima. E eu, né, andei com o carrinho do zíper aqui, só um pedacinho, os 4 dedos, tá vendo? Deixei outra parte aberta. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar essa peça, né? Virar, quer dizer, pelo avesso. Eu vou segurar aqui o zíper, olha o carrinho, né? Vou desvirar virar, né, essa peça pelo avesso. Feito isso aqui, o que que eu faço agora? Eu vou dar uma continuidade aqui com o carrinho, ó. Vou fechar a peça com ele, tá vendo? Tirei o carrinho. Agora, eu tenho que colocar ele aqui novamente, mas aqui, ó, pelo avesso, tá? Dessa forma aqui, eu vou colocar ele, quer dizer, eu vou colocar ele por dentro aqui, não é pelo avesso, né? É da mesma forma que eu coloquei, só que por dentro, com a peça pelo avesso. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu abro aqui um pouquinho para facilitar. Vou colocar da mesma forma, porque ele tem que agora ficar aqui no meio da minha peça, lá pra dentro. Só com jeitinho que vai. Parece que é demorado fazer, porque é vídeo, né? Mas é bem simples de fazer, tá vendo? Engatei aqui novamente o carrinho, vou andar com ele até aqui o meio da peça, tá vendo? E vou deixar ele aqui dentro, tá? E agora ele tá aqui dentro, ó, a peça ficou fechada, certo? Ficou um pouquinho torto aqui, eu acho que eu vou colocá-lo de novo aqui, tá vendo? Um pouquinho torto, tô super sem jeito aqui por causa do celular que está atrapalhando a câmera. Aqui, ó, já ficou melhor, tá vendo? Vou deixar ele aqui dentro, esse carrinho. E agora a gente vai fechar aqui a peça. Como que eu faço? Eu vou abrir aqui, forro por um lado e o material aqui principal pro outro lado. Acerto bem aqui as caixinhas de leite, né, as laterais, tá vendo? Agora, como que eu vou fazer? Eu vou fechar ali na máquina, mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O zíper está aqui, né? Ele deve ficar aqui, ó,
pro lado do avesso, tá? Ó, fica nessa forma, do lado do avesso, ok? Eu posso até usar, né? Se quiser usar uns grampinhos desse de papel só pra segurar aqui, ó. Pode segurar, pra acertar aqui, ó. As laterais, né? Vou clipar tudo aqui pra ficar mais fácil, olha. O zíper jogadinho pra esse lado aqui do avesso. Vou clipar também aqui o forro. Desculpa, gente, não é pro lado do avesso que o zíper tá jogadinho. Ele tá jogadinho pro lado do forro, que eu quis dizer, tá? Vamos lá aqui de novo. Acertando aqui, ó, as beiradinhas com beiradinhas. Clipar, que aí eu vou na máquina passar costura, as duas costuras aqui nas laterais, primeiramente. Já tudo clipado, né? Aí não sai fora aqui do lugar. Quando chegar aqui no zíper, eu vou dar uma entrada, tá? Fazer um ângulo aqui do lado, em cima do zíper. Uma entradinha de 4 pontinhos, ó. Cheguei no zíper, abaixo aqui a agulha, levanto aqui o calcador, viro aqui um pouquinho, faço 4 pontinhos, olha, em cima do zíper. 1, 2, 3, 4. Levanto aqui o pezinho e volto aqui pro lugar e continuo reto. Fazer assim dos dois lados, só pro acabamento do zíper ficar mais bonitinho. Retrocesso, corto as linhas e faço a mesma coisa do outro lado. Olha aqui no zíper como que ficou, em cima dos dentinhos, tá vendo? Olha, em cima do zíper. Eu entrei aqui 4 pontinhos e voltei no ângulo aqui reto. A parte aqui já está fechada, essa parte aqui de baixo, né, do principal, né? Agora eu vou fechar aqui a parte do forro. Vou fechar um pedacinho aqui e deixar aqui, olha, aberta essa parte aqui do meio, só pra gente depois virar a bolsa, tá? Virar pelo direito. Vou fechar aqui, então eu vou fechar só um pedacinho desse lado e do outro lado aqui, tá? E deixar aqui aberto para virar a bolsa. Sempre cortando as linhas. Vou fechar aqui desse lado. Vou fechar agora as 4 caixinhas de leite. Como que eu faço? Eu vou pegar ele aqui, tá vendo? Essa parte aqui de baixo. Vou puxar, ó, cada uma para um lado, tá vendo? Vai formar isso aqui, ó, tem que ficar retinho aqui. Aí eu vou vir passar costura aqui. Com a distância de um pé de máquina. Eu vou passar nas 4 partes. Se atente para não ficar torto, tá? Ficar assim certinho, pra caixinha de leite não ficar torta. Retrocesso.
cortando as linhas aqui, ó, do outro lado aqui do forro, a mesma coisa. Ó, onde formou esse biquinho aqui, eu puxo aqui, ó, faço isso, acerto aqui as costuras, a linha, ó, pra ficar costura com costura, e vem e passo. Sempre retrocesso no início, retrocesso no final. Agora eu vou passar aqui, ó, nessas caixinhas de leite aqui. Se chama caixinha de leite porque é como aquela caixa mesmo de leite, né? Ela tem esse acabamento aqui, esse fechamento. Eu venho, pego aqui, ó. Aqui, como não tem costura, né? Aqui no fundo não vai ter costura. Olha, se atente para que fique certo, ó. Se encontra essas quininhas aqui, olha. Se encontra, tá? Abre bem aqui a necessaire. Pode até abrir o zíper, enfiar a mão aqui, ó, por dentro. E já abrir o zíper para ela ficar bem mais fácil de encontrar aqui, ó. Essas extremidades aqui, essas quinas aqui. Se juntar, tá? Acertar bem acertadinho e vim passar aqui a costura. Ajeita bem e vem, retrocesso no início, retrocesso no final, deixando apenas um pezinho de máquina, tá vendo? A mesma distância que eu deixei aqui um pezinho de máquina, eu tenho que deixar em toda aqui, ó. Desse lado, em todas as caixinhas de leite, ó. Viu? Vamos, ó, ajeitar aqui. Pra não ficar assim, essa pontinha aqui, fica certinho. Tá vendo? Vamos ajeitar. Empurrar aqui pra trás, ó, pra não ficar torto. Vamos passar aqui. Retrocesso no início, no final. Vamos cortar aqui as linhas. Agora eu vou desvirar aqui pelo avesso. Lembra desse pedacinho aqui embaixo que a gente deixou sem costurar? Então, que eu deixei, né, sem costurar, é por aqui que nós vamos virar, tá? Vamos jogar essa parte aqui, ó, todinha aqui pra dentro e puxar. Tem meninas que falam que é fazer o parto da bolsa, da necessaire. Olha, vamos jogar ela todinha pra aqui. Esse meu forro de TNT, ele não é o ideal pra fazer, tá, gente? Eu gravei com ele porque eu não tinha aqui outro desse tom. E eu queria fazer pra mostrar pra vocês. Olha, eu vou jogar todinho, olha, o forro aqui. As quininhas aqui dentro, olha, com a minha mão, vou empurrar. Tá? Vou empurrar pra ficar bem certinho aqui das caixinhas de leite, tá vendo? E vou acertar aqui, ó, desvirar o forro também. Vou colocar minha régua aqui pra ela não atrapalhar. Vou colocar aqui todinho aqui, ó. Vou acertando aqui, ó, fazendo a massagem aqui na necessaire, pra ela ficar certinho. Eu vou acertando aqui as costuras, tá vendo? Jogando aqui, ó. Fica bem certinho, ó. Aí a gente vem vincando aqui, olha, o fundo, tá vendo? Com os dedos, vamos vincando aqui, olha. Vendo? Pra ficar ela formato, olha que linda que ficou, um formato trapézio essa necessaire. Aí a gente vai ajeitando aqui, bem ajeitadinha, tá vendo? Essa parte aqui de baixo, por dentro aqui do forro, ficou aberta aqui, tá vendo? Que é onde a gente fez o parto, né? Onde fez a virada aqui da necessaire, e a gente ajeita aqui, vai aqui na máquina, tá vendo? Fecha aqui, dá um pontinho aqui, ó, na máquina, eu passo uma reta aqui pra fechar, tá?
Passo uma retinha aqui. Passei aqui, ó, a reta fechando aqui o fundo. Tá vendo? Poderia ter passado com a linha da cor do forro, para não aparecer tanto. Mas vai ficar aqui pra dentro, né, o forro. Olha como ficou por dentro, uma gracinha, né? Lembrando vocês que essa necessaire pode ser feita com sintético, qualquer tipo de sintético, né? Que aceite assim virar depois pelo avesso. Ela pode ser feita também no jeans, pode ser feita no tricoline, né? Basta, né, forrar o tricoline com a manta, fazer um metalacê, que dá também para fazer no tricoline. Nesse caso eu fiz ela foi no nylon 600 estampado, tá? Aí quanto mais acerta ela, mais bonitinha ela vai ficando. Aí depois que termina a peça, né, vai acertando assim, né, coloca a mão aqui por dentro, vai empurrando as costuras para ela ficar bem certinha, tá? Aí espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe um like, por favor. Continue assistindo o canal, tá? Muito obrigado por vocês terem, né, se inscrito aqui no canal. Fico muito satisfeita, ajuda muito a me motivar a trazer mais vídeos como esse para vocês. Um grande abraço e até mais.